Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Gostaria de dizer que está sendo uma bênção, bastante comentários, bastante pessoas elogiando, bastante pessoas sendo edificadas pela palavra. E está sendo bênção na minha vida, na vida de vocês que estão assistindo. E eu gostaria que você desse uma olhada na sua inscrição no canal. A gente está tendo bastante visualizações, porém a nossa meta é atingir os 1.000 inscritos, né? Os primeiros 1.000 inscritos. E até lancei no vídeo passado, se você não olhou, dá uma olhada, ele vai aparecer aqui no final do vídeo para você clicar e vai direcionar direto para ele. E até falei no final do vídeo, né, sobre um desafio: se a gente alcançasse os primeiros inscritos, eu ia fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo com a minha esposa cantando e eu tocando violão. E no vídeo eu estabeleci uma data, mas vamos deixar quieto esse negócio de data. A hora que nós atingirmos os 1.000 inscritos, aí a gente faz esse vídeo bônus, vamos dizer assim. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Como você viu no vídeo aí, sonhos. Não desista dos seus sonhos, pois eles podem não ser seus. E nós vamos ler a palavra aqui. E interessante esse título que o Senhor deu para mim acerca dessa palavra. Eu já li bastante, é uma história muito conhecida. Está no livro de Gênesis. O versículo que eu quero ler está no livro de Gênesis, mas nós vamos falar sobre a história de José. José do Egito, José que foi vendido pelos seus irmãos como escravo e se tornou governador do Egito, né? O homem cujo poder dele só tinha Faraó acima dele, ele estava abaixo de Faraó, não tinha ninguém maior do que ele nessa época, além do próprio Faraó. E tudo começou na vida de José através de 2 sonhos que ele teve. 2 sonhos cujo significado era o mesmo. E ele sonhou, e a interpretação dos 2 sonhos, leia lá, está no capítulo de Gênesis, a história de José. Na interpretação do sonho, que ele conta para os irmãos e conta para o pai dele, que um dia tanto o pai quanto os irmãos se prostrariam diante dele. E acredito que na época que ele sonhou, ele era menino, ele não teve esse discernimento. Eu acho que ele não teve esse discernimento. Ele simplesmente contou um sonho para o pai, onde os feixes, né, daquilo que eles plantavam se prostravam diante, os feixes dos irmãos lá se prostravam diante dos feixes dele e tal. E ele contou, o pai dele interpretou e os irmãos também entenderam, né? Pois bem, a história diz que ele era um filho querido do seu pai Jacó. E ele foi vendido. Os irmãos deles venderam ele como escravo. E ele passou por muitas coisas até a concretização daquele sonho, aonde ele, já na posição de governador perante aos seus irmãos e ao seu pai, e como era de costume, quando uma autoridade aparecia, tanto o rei quanto o próprio faraó, quanto o governador, no caso José, as pessoas se dobravam, se curvavam, né, diante deles. E foi o cumprimento da palavra, aliás, o cumprimento daquele sonho. Mas ele, como um menino, ele teve aquele sonho, mas aquele sonho não era dele. Era um sonho que Deus tinha para a vida dele. Por isso que o título do vídeo é esse: não desista do seu sonho, pois ele pode não ser seu. Ele pode ser de Deus. Um sonho que Deus sonhou para a sua vida.
E isso é interessante na vida de José, porque imagine ele sem saber de nada, simplesmente tendo os seus irmãos o vendendo como escravos, né? Como um escravo. E de repente, daqui a pouco, ele se vê preso. Só que durante essa trajetória, Deus vai dando muitos sinais, vários sinais de que está com ele. Porque a palavra fala que aonde ele ia, o lugar que ele estava prosperava. Onde ele colocava as mãos dele, as coisas tipo conspiravam a favor dele. Porque isso era Deus já direcionando ele para concretização desse sonho. E só que imagino eu que o próprio José em si, vivendo a situação, sendo vendido como escravo, apanhando, depois foi preso, depois até ele chegar no ponto do episódio onde ele interpreta o sonho de Faraó e o sonho se cumpre, e daí ele é estabelecido como governante do Egito. Ele passou por muita coisa. Então, e acho que isso serviu como aprendizado, porque Deus não ia pegar simplesmente um menino, um adolescente, que acredito eu que ele era muito jovem quando ele teve aquele sonho, ele era um menino. Deus não ia pegar ele daquela maneira que ele estava e já estabelecer como governador. Ele teve que passar todo esse processo para adquirir um aprendizado, uma experiência com Deus, para na hora que ele tivesse com aquele poder que foi dado para ele, ele saber lidar. Ele ter o discernimento de Deus e saber ouvir a voz de Deus e saber governar conforme Deus queria, porque o sonho não era dele, o sonho era de Deus. Então, irmãos, eu quero ler aqui o capítulo de Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 50. Vamos começar a ler. Eu vou ler o versículo a partir do 18, né? O que acontece? Jacó está doente. Aliás, Jacó morreu e os irmãos, né? Nessas alturas os irmãos já sabiam que José era governador. E eles vão até José, no intuito de pedir perdão, de medo, né? Não sabia qual seria a reação depois que o pai morresse, se José iria se vingar deles. Então está escrito assim, ó. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Você entendeu, irmão? Ele diz: Vós bem fizeste mal contra mim, mas Deus transformou em bênção todo aquele mal que vocês fizeram contra mim. Para vocês ver o que acontece nesse dia, o que está acontecendo agora, essa situação, eu sou o governador hoje. É isso que ele quis dizer. Para conservar em vida a um povo grande. Aí a gente entende o porquê que Deus deu um sonho para José, fez ele passar por tudo aquilo que ele passou, chegou a governador, tudo em prol de um povo, não em prol dele mesmo. Não era para exaltação dele, não era para Deus mostrar para ele que estava na vida dele, não. Embora Deus estivesse com ele, estivesse na vida dele, era tudo em prol do povo. Para que quando viesse esse período, para que ele tivesse o discernimento, quando viesse o tempo das vacas magras, ele tivesse como sustentar aquele povo, para que aquele povo não morresse de fome. Então sempre foi em prol do próximo. É como eu disse no vídeo anterior.
Tudo é em prol do próximo. O evangelho é em prol do próximo. Jesus morreu na cruz em prol do próximo, em favor do próximo. E desde lá a gente vê que muitas vezes, o que nós aprendemos com a história de José? Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós temos aquele sonho, aquela vontade, e o Senhor faz brotar no nosso coração algo, e às vezes nós não entendemos e não vamos atrás. Mas cuidado, porque esse sonho que está aí pulsando no seu coração, ele pode não ser um sonho seu, que vai beneficiar você. É para beneficiar um próximo. É para crescimento da obra de Deus, é para crescimento do reino, é para que as coisas, é para que Deus haja conforme Ele quer agir através do seu sonho. Interessante isso, né, irmãos? E eu aprendo muito com essa história, porque não importa o resultado. Entre o seu sonho, entre o sonho de José, até ele se tornar governador, teve um espaço, uma linha de tempo aí. E é isso que importa. Às vezes nós almejamos alguma coisa material, ou almejamos um cargo, ou almejamos um patamar espiritual, e nós entramos num foco, né? Nós focamos naquilo e vamos até que a gente consegue chegar no objetivo. Mas o importante não é alcançar o objetivo, é a trajetória, é o que você acumulou, é o que você adquiriu de experiência com Deus, é o que você viveu com Deus até até o resultado vir, até você conquistar aquele resultado. Então, eu vejo isso na vida de José. Tudo que ele passou, ele viu Deus. Cada situação que ele passou, por mais que tivesse sido dolorosa, carnalmente falando ali, muitas das vezes ele pode ter apanhado como escravo, ele pode ter passado fome dentro da prisão, entendeu? Mas tudo isso foi em prol de um bem maior, que era o bem-estar do povo, não só dele. Amém? Que Deus possa edificar a sua vida através dessa palavra, como tem edificado a minha vida. E eu peço que você se inscreva no canal, ative aí os sininhos para você ser avisado quando eu estiver postando um vídeo. E é isso, irmãos. Vamos em busca aí desses 1000 primeiros inscritos, para que o YouTube comece a direcionar meus vídeos a outras pessoas, né? A própria plataforma comece a indicar os meus vídeos e que ele tenha o maior alcance possível, porque a minha vontade, o meu coração, ele arde para pregar o evangelho. Então, quanto mais pessoas virem a palavra de Deus que ele coloca em mim para que eu possa expressar ela, acredito que isso faça parte de um plano de Deus na minha vida, um sonho que Deus sonhou para minha vida. Amém? Então eu peço a colaboração dos irmãos, se inscreva no canal, tá bom? E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.